Ezequiel 2, todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração, e eu te envio a eles, e lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são a casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem tema as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas as lamentações e suspiros e ais. Sempre que amanhece, há inúmeras questões que nos colocamos. O que vou comer? O que vou vestir? Que tipo de sapato vou comprar? Embora haja várias questões, existem três que jamais deveríamos esquecer. Essas perguntas são importantíssimas na nossa vida. A primeira questão é: quem é Cristo para mim? Cada um de nós deve se colocar esta questão, porque esta pergunta é importantíssima. Essa pergunta vai determinar o seu destino eterno. Essa pergunta vai definir a sua eternidade, vai definir se você estará com Deus para todo sempre ou se a sua vida será de condenação eterna. A segunda questão é: qual é o meu propósito aqui na face da terra? Por que estou aqui neste mundo? Essa pergunta é extremamente importante. A terceira e última é: com quem vou casar? Ou seja, como será a minha família? Como vai ser o meu futuro lar? Essa pergunta é também importante porque uma decisão má, a nossa vida pode ser extremamente fatal até o resto enquanto estamos aqui na face da terra. E isso vai ser pesado para nós. Eu gostaria que meditássemos sobre a segunda pergunta, a segunda questão: qual é o meu propósito aqui na terra? Eu posso perguntar: qual é o propósito de um telefone? Com certeza, o propósito do telefone é para comunicar. Qual é o propósito de uma cadeira? O propósito de uma cadeira é para sentar. Qual é o propósito de uma caneta? Nós usamos a caneta para escrever. Tudo que Deus fez neste mundo, fez para um propósito. Inclusive formigas ou mosquitos que nos trazem mosquito que nos traz malária quase todos os dias, podemos não entender qual é a sua função. Deus criou para um propósito. A minha pergunta é: qual é o seu propósito aqui na face da terra? O que você está a fazer neste mundo? Será que você não está a ocupar este espaço em vão? O rei Jorão, quando nós olhamos na Bíblia, a Bíblia diz que ele morreu sem deixar saudades. Se você morrer hoje, o que você deixará? Não estou a falar sobre os bens materiais, não. Estou a falar sobre os princípios, sobre os valores da vida que devem ser reproduzidas. Se você é cristão, cumpra o seu propósito aqui na face da terra. Seja embaixador de Cristo. Há muitas almas perdidas indo ao inferno. É necessário que nós sejamos embaixadores, fazendo com que as pessoas tenham a reconciliação com Deus, fazendo com que as pessoas sejam perdoados os seus pecados. E nós temos que transmitir esta mensagem. O texto de Ezequiel 2 que nós lemos, contemplamos o seu chamado.
Então, através desse texto, vamos aprender 4 lições, 4 verdades que precisamos considerar para cumprir o nosso propósito aqui na face da terra. O primeiro ponto é: levante-se, dispõe-te. E nós podemos olhar no versículo 1 e 2 do nosso texto. Como no tempo de Ezequiel, também é no mundo atual. Pior coisa é a gente pensar que este mundo está bem enquanto não está. Muitas almas estão indo ao inferno a cada dia. A minha pergunta é: você diz que é cristão, que é embaixador de Cristo. O que faz diante desse cenário? É necessário que faça alguma coisa para que o nome de Cristo seja conhecido. É necessário que se envolva nessa causa do povo conhecer o Deus das Escrituras. Não fique indiferente, não. Use o dom que Deus te deu para que o reino de Deus cresça. Disponha-te, levante-te, fique em pé, porque o mundo está nas trevas e nós temos de facto que transmitir essa mensagem. Temos que falar a verdade para que o nome de Cristo seja engrandecido. O segundo ponto é: saiba que o povo a quem você está a lidar é rebelde. A Bíblia não nos chama para evangelizar aos bens comportados deste mundo. A Bíblia não nos chama para evangelizar aos bons. A Bíblia diz que a humanidade é rebelde diante de Deus. A humanidade é pecadora diante de Deus. A humanidade não quer Deus, por isso vai te odiar por falar a verdade, vai te apedrejar. Mas continue nesta missão, porque vale a pena. Não tenha medo deles. A única pessoa a quem você deve temer é Deus, porque Ele, depois de matar, pode lançar no inferno. Essa geração, mesmo que acabe com a sua vida, meu irmão, lembre-se que o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas vale morrer pela causa de Cristo do que morrer nos seus pecados. O terceiro ponto: você falará a palavra de Deus somente. O versículo 7, assim como os 2 últimos versículos do livro de Ezequiel que nós vimos, retratam sobre esse assunto. Meu amado, nessa missão você precisa falar a palavra de Deus. Deus não te chamou para você falar o que pensa ou acha melhor. Deus não te chamou para falar o que você quer. Deus te chamou para você falar a verdade. Como o salmista diz, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Um certo teólogo disse um dia: mais vale um pregador, ao subir ao púlpito, cair e partir o seu pescoço, do que chegar lá e falar o que Deus jamais disse. É a palavra de Deus, mediante a operação do Espírito Santo, que pode libertar essa nação rebelde. Por isso Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso porque o povo perece pela falta de conhecimento. O quarto ponto e último é: seja exemplar. O versículo 8 nos mostra isso. Nunca chegue ao ponto de dizer: ouço o que eu digo e não faço o que eu faço. Mostre que o Deus a quem você está a falar verdadeiramente muda através do exemplo da sua vida.